Você considera que suas atitudes e seus comportamentos são maduros nas suas relações? Vou falar aqui um pouquinho nesse vídeo como se relacionar de maneira madura. Então fica aqui comigo. Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vinda ao meu canal. Como é que você identifica suas atitudes e comportamentos de maneira geral? Então, assim, como é que você se comporta com a sua família, como é que você se comporta com seus amigos, no seu trabalho, né, nas suas relações de um modo geral. Por que eu estou perguntando isso? Porque geralmente a gente se comporta de maneiras diferentes nos ambientes. Então, se você está me ouvindo, provavelmente você vai me dizer, a maneira como eu me comporto no meu trabalho, como eu me posiciono verbalmente, ou como eu me visto, como eu me comporto de um modo geral, é bem diferente no trabalho de, por exemplo, quando você está com amigos íntimos ou quando você está na sua família. E aí, como é que a gente vai entender o que é maduro, o que é maturidade, né? Que comportamentos eu consigo identificar que são comportamentos maduros ou comportamentos adequados nas relações, né? Então a gente vai pensar o seguinte: o quanto você consegue observar e ouvir os outros, o quanto você consegue receber de feedbacks, às vezes negativos, de outras pessoas. Então, por exemplo, quando o seu amigo tem uma crítica para fazer ou pontua alguma questão que você que não é tão confortável de ouvir, ou quando sua mãe, quando sua família, quando o seu namorado, sua namorada colocam algum comportamento seu, alguma fala sua, em que não concordem, que acreditem que você precisaria melhorar, por exemplo, como é que você recebe, né, essas críticas? Não estou dizendo crítica no sentido de briga ou crítica destrutiva, a crítica no sentido de pontuar, olha, quando você faz ou quando você tem tal tipo de comportamento, isso me incomoda ou isso não é adequado, você poderia fazer diferente, enfim, né? Então, quando eles precisam comunicar para você ou pontuar alguma questão que não é confortável, não é agradável, né? Alguma coisa que incomoda. Como é que você lida com isso? E aí, pensa aí comigo, porque eu tenho certeza que você não age da mesma forma quando você recebe uma crítica, é pontuado alguma questão aí inadequada no seu trabalho, não vai ser da mesma maneira como você acaba reagindo com seus amigos ou com a sua família. Geralmente, na intimidade, a gente tende a ter comportamentos mais inadequados, é isso mesmo, né? Então, é mais comum que quando eu esteja num ambiente em que eu preciso me comportar melhor, se eu estou na escola, se eu estou na faculdade, se eu estou no trabalho, enfim, se eu estou em ambientes mais formais, em que a gente controle melhor esses comportamentos aí inadequados socialmente. E quando a gente esteja na nossa intimidade, a gente acaba tendo comportamentos mais inadequados. Então essa é a primeira questão. O quão maduro eu sou? É difícil a gente dizer isso, mas a gente vai começar a identificar que a gente tem comportamentos diferentes em situações diferentes, é claro, porque é esperado que socialmente a gente aceite algumas regras sociais, então a gente escuta uma crítica, a gente recebe às vezes uma advertência, alguma fala inadequada, e dependendo do ambiente a gente vai responder com mais tranquilidade, né, de maneira mais adequada. E aí esse é um complicador, ou pode ser um complicador nas relações, porque quanto mais intimidade eu tenho, pode ser que você tenda a ter falas mais impulsivas, mais inadequadas, ou comportamentos mais impulsivos, mais inadequados, e isso vai fazer com que você tenha maiores conflitos nas relações. Então, para a gente entender, né, o quanto de maturidade a gente já desenvolveu, a gente está desenvolvendo, claro que isso é um processo na nossa vida, né, não está pronto, agora eu sou uma pessoa madura, não é assim que funciona, a gente vai se desenvolvendo e vai, à medida em que a gente investe, né, no nosso autoconhecimento, desenvolve a nossa percepção e tem um interesse em nos desenvolver, né, desenvolver nossas habilidades pessoais,
a gente vai melhorando, mas a gente precisa começar a observar. Então, observe você, né? Se tem diferença e quão diferente é, porque isso é importante. Então, é muito comum que os pacientes digam, olha, no trabalho tudo bem, eu até lido bem, não tenho tanta facilidade nas relações, enfim, existem conflitos, mas eu lido melhor, eu acabo filtrando melhor o que eu vou falar, o que eu vou fazer, mas quando chegam nas minhas relações pessoais, por exemplo, nas amizades, ou na família nuclear, ou com um parceiro, eu tendo a ter comportamentos impulsivos, falas inadequadas, então eu já termino logo o relacionamento, eu já falo que eu não quero mais falar com meu irmão, nunca mais, já xingo, enfim. Então, a gente tem que ir começando a identificar, né? E aí, como é que eu vou entender o quanto maduro eu estou, o quanto eu preciso ou quanto eu preciso desenvolver a minha maturidade? Vai depender desse equilíbrio. Então, você tem que pensar quanto eu consigo me comportar nas minhas relações de maior intimidade, consigo principalmente receber a crítica. Por que eu tô falando tanto da crítica? Porque é o nosso maior desafio, né? Então, receber elogio é fácil, ser amado é fácil, receber carinho é mais fácil. Ai, Lara, não para todo mundo. Não, a gente sabe, vão ter pessoas que vão ter dificuldade em receber afeto, mas a grande maioria dos conflitos, eles se dão não é no momento em que eu recebo afeto, é no momento do conflito, é no momento em que eu tenho uma divergência de pensamento, de comportamento. E aí, como é que você se comporta nesse momento? Principalmente, como é que você se comporta em diferentes ambientes? Se comporta sempre da mesma maneira? Não, eu sou sempre tranquilo, eu consigo ponderar, eu consigo não ser tão impulsivo, eu consigo não falar alguma coisa e depois me arrepender? Ou não? Eu consigo controlar melhor no ambiente de trabalho, no ambiente formal, no ambiente de estudo, mas na minha intimidade, nos relacionamentos mais pessoais, isso fica mais complicado. Pensa aí, me conta aqui, como é que você tem percebido e como é que está o seu desenvolvimento aí em relação à sua maturidade e às habilidades sociais. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para receber as próximas notificações.